Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Próximo Andar. Hoje vamos falar e vamos conhecer a história da Isabel Muniz, Isabel Tunhas Muniz. Ela é a idealizadora da Facilitoy, que já tem uma rede de franquias de 16 franquias e também gerencia 3 hotéis em Macaé. Então é uma pessoa com muita experiência, vai ser muito legal o bate-papo com certeza. Seja muito bem-vinda, Isabel. Olá, gente, muito obrigada pelo convite para estar aqui participando, o prazer é todo meu. E, enfim, que honra poder estar aqui contando um pouquinho mais sobre a minha história. Show de bola. Eu sou o Marua Mendes, sou host do podcast. Estou aqui com a Juliana Moreira também. Olá, pessoal. Bora bater esse papo. É isso aí, pessoal. Isabel, para começar, eu queria... Conta um pouquinho de tudo que você tem hoje, assim, de negócios, né? Depois vamos falar um pouquinho de como você chegou a ter eles, assim. Fala um pouquinho do que você tem hoje de Vamos começar lá de trás, então, né? Eu sempre fui empreendedora. A minha família é de espanhóis, são imigrantes, né? Meu pai veio para o Brasil fugindo da fome, né? Na época de um pós-guerra lá na Espanha. E ele veio para trabalhar de faxineiro. Ele foi caminhando na vida e ele acabou entrando e mergulhando no mercado hoteleiro. E aí, aos poucos, ele foi construindo o patrimônio dele. E em determinado momento, a gente, né, trabalhava no Rio de Janeiro. Em determinado momento, ele decidiu que ele queria empreender uma nova cidade. E aí a gente construiu o primeiro hotel, né, em Macaé, que é o Royal Macaé. É um hotel, enfim, com vários outros sócios que também são todos conterrâneos, todos espanhóis. E lá a gente começou a nossa trajetória junta, né, numa nova cidade. Ele foi para lá junto comigo, a gente foi trabalhar. Lá a gente foi caminhando, os hotéis foram prosperando, né, o hotel foi prosperando e a gente foi construindo, né, mais 2 hotéis. Então, hoje, nós temos lá 3 hotéis em funcionamento. E eu trabalhava full time nos hotéis, né? Realmente era algo que naquela época fazia muito sentido para mim. E isso foi o que eu fiz durante muitos anos. Desde bem nova, assim. Desde bem nova. Eu fui inaugurar o Royal Macaé em 2009. Tem 14 anos. Caramba. 14 anos. Eu tinha 20, eu tinha 15, gente. Na verdade, eu tinha 15. E aí, enfim, né, sempre fui lá, né, empreendedora do mercado hoteleiro. E tudo caminhava muito bem até que, né, eu casada já, decidi que eu queria engravidar. E aí eu achei que realmente era tudo muito tranquilo, né? O filho era só mais um detalhe na minha agenda e que ia dar tudo certo, ia tudo fluir maravilhosamente bem. Me programei e falei, não, gente, fica tranquilo, criança dorme muito, vai dar tudo certo, eu vou voltar a trabalhar rápido. Aí, com uma semana que a Alice, minha filha mais velha, nasceu, eu voltei a trabalhar. E aí, o trabalho chegou lá em casa com 7 dias e, não, deixa comigo que eu vou dar conta. Com 30 dias, eu voltei a trabalhar em horário integral no trabalho, no hotel. E doida total. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar em um período complicado e conturbado da minha vida, porque eu não conseguia mais me encontrar no trabalho, porque no final das contas, né, eu estava lá saindo de casa e vendo as mães indo para o parquinho passear os bebês, né, tendo ali um tempo com os filhos e tal, e eu indo passar o meu dia inteiro no trabalho. E aí eu comecei a olhar para aquilo e aquilo começou a me dar uma dor muito grande. Eu ficava muito infeliz quando eu estava no trabalho. E eu ficava mais infeliz ainda quando eu estava em casa, porque eu me sentia, digamos que, improdutiva, sabe? Como se estar com a minha filha não fosse um momento maravilhoso e extremamente útil para o meu futuro, para o dela, enfim, para a nossa relação. E aí eu tive que passar por um processo ali de autodesenvolvimento muito grande para que eu conseguisse me reencontrar, para que eu conseguisse entender quem era essa Isabel depois da maternidade. Né? Porque a vida inteira eu trabalhei com o meu pai. Desde 12 anos de idade, eu já comecei a trabalhar com ele no restaurante, na época, aquilo. Eu ia trabalhar todos os fins de semana, então a minha vida foi trabalhar com ele. E aí, de repente, eu parei, eu olhei e eu falei, não, eu me moldei para ser alguém que eu não sou. Eu adoro servir. Eu nasci para servir pessoas, eu tenho um enorme prazer em poder ajudar o próximo, e isso tem tudo a ver também com a hotelaria, mas eu percebi que não era isso que estava realmente completando o meu coração. E eu comecei ali um processo para poder realmente me redescobrir, entender o meu lugar no mundo. Passei por muitas mudanças, até de perfil de trabalho mesmo, né? A maternidade, ela virou minha vida do avesso. Ela te transformou. Eu me lembro que no início, a minha equipe, né, do hotel olhava para mim e falava, isso aí vai durar 2 dias, daqui a pouco vai voltar para o modus operandi, sabe? Eu sempre fui muito enérgica, sempre... Muito executora. E não, eu fui caminhando e as coisas foram mudando. Eu tinha um perfil de concentrar tudo em mim.
Eu tinha o hábito, né, de querer trazer tudo para mim, todas as responsabilidades. Eu não delegava o suficiente e eu comecei realmente a me trabalhar em relação a isso. E aí o primeiro passo foi realmente começar a estruturar os meus negócios para que eles fossem mais independentes, né, para que não dependessem tanto do meu momento, da minha presença. E em determinado momento eu olhei e falei, cara, eu quero criar um negócio para outras mães. Eu quero poder criar algo que permita a elas ter uma vida que eu não tive. Porque realmente o meu ambiente de trabalho, ele não é receptivo para criança. Sabe? Não é tão simples assim de eu vou trabalhar com o bebê debaixo do braço. Você consegue imaginar você chegando em um hotel e eu queria falar com a diretora? E aí, de repente, surge uma diretora com um bebê chorando, todo sujo de leite? Não combina, né? No meu business, isso não combinava. E eu decidi que eu queria criar um negócio que eu pudesse transformar. Eu falei assim, puxa, eu nunca vou ser a mãe que vai ficar realmente, verdadeiramente feliz em abrir mão do meu trabalho, da minha liberdade financeira para estar full time em casa com as minhas filhas. Como é que eu posso me tornar uma pessoa que elas vão ter orgulho de mim, eu sendo da maneira como eu sou? E eu comecei a pensar e realmente eu me encontrei, né? Daí eu decidi criar a Facilitoy, né? Que é a minha empresa de aluguel de brinquedos e acessórios infantis, né? Principalmente ali voltada para o bebê. E hoje eu consigo realmente olhar para o meu negócio, olhar para a minha trajetória e ver que está fazendo sentido, sabe? Que as minhas filhas conseguem me enxergar de uma maneira positiva, porque eu acho que é muito sobre isso, né? A gente tem que buscar a nossa felicidade, mas é óbvio que como mãe, eu me preocupo com a minha relação com as minhas filhas, eu me preocupo em que tipo de aprendizados eu estou dando para elas, né? De exemplos eu estou trazendo. E para mim isso é muito importante. E aí foi daí que surgiu, gente, a ideia da Facilitoy. Foi realmente assim, eu falo que existem duas Isabéis, uma antes da maternidade e uma pessoa completamente diferente que renasceu da maternidade. Nossa. Boa. E a ideia da Facilitoy veio de onde? Você viu de fora alguma coisa? Gente, sendo bem honesta, foi uma coisa assim bem boba. Uma vizinha virou um dia para mim e falou, puxa, Isabel, você já parou para pensar em fazer uma empresa de aluguel de brinquedos? E aí, na hora, eu falo, aluguel. Aí, a primeira coisa que a gente pensa, né? Imagina eu alugando um brinquedo inflável e pula-pula e piscina de bolinha, né? Não tem muita lógica. E aí, ela, não, você nunca viu? Já tem várias cidades, assim, você aluga brinquedo pro seu filho, pelo tempo certo, que ele vai realmente usar o brinquedo. E aí, eu fiquei pensando naquilo e eu falei, gente, esse negócio faz sentido? E aí eu comecei a pesquisar realmente, comecei a levantar no Brasil e fora do Brasil, né, como é que funcionava, quais eram as empresas que já trabalhavam com isso. E aí, a partir daí, eu elaborei meu plano de negócios e comecei a estruturação da Facilitoy. Explica um pouco a Facilitoy, assim, o que ela é hoje. Então, nós hoje, né, somos uma franquia, né? A gente aluga exatamente isso. A gente aluga brinquedos que tenham alto custo de compra. Então, por exemplo, quando o bebê nasce, tem uma cadeirinha de balanço que é incrível. Isso é legal, que é né? um sonho de consumo das mães, mas ela custa mais de R$3.000. E com a Facilitoy, a gente consegue trazer acessibilidade. Né? Tem a questão da sustentabilidade, que é algo que conecta muito com o público AB, sim. Mas tem também a questão de eu permitir que uma mãe que não teria condição financeira de ter determinado brinquedo, que ela possa alugar esse brinquedo comigo e proporcionar isso para o filho dela. Né? Hoje, com as redes sociais, eu brinco que é tipo efeito Virgínia, né? Virgínia tem lá as meninas e aí ela tem todos os brinquedos da vida, né? E ela tá sempre ali filmando a rotina dela. É claro que a mãe que tá ali olhando e tá vendo a Virgínia com aquele brinquedo incrível, ela também tem vontade de oferecer aquilo pro filho dela. E eu consigo proporcionar isso para essas mães. Eu consigo permitir que elas tenham acesso ao brinquedo que elas quiserem, pagando até 90% menos em relação ao valor de compra. Então, realmente acaba sendo muito atrativo. E aí, daí a gente veio caminhando realmente com o negócio. Eu iniciei em Macaé, no interior do Rio, em 2020. A minha unidade de Macaé eu franqueei. Depois eu abri uma unidade teste no Rio de Janeiro. A cidade do Rio também foi franqueada. E aí, em agosto do ano passado, eu decidi abrir a nossa sede em São Paulo. Por uma questão de estratégia mesmo, para expansão. E hoje a gente está com 16 franquias. Algumas são próprias daí. Eu tenho uma unidade própria e todas as outras são de outras mães. O meu modelo de negócio é para mulheres, né? Que legal, que legal. A gente Todas são busca- mães. São todas mães.
Agora a gente tem um papai entrando, mas a mãe tá junto. Ele não está só. Ele não está só. E aí eu falo, né? Eu fui fazer o treinamento, Francisco, o nome dele. Eu falei, Francisco, você não me leva a mal. Meu treinamento foi todo feito pro feminino. Então, tudo que eu falar, né, no feminino, você, por favor, mentalize que, né, pra você é no masculino, mas eu não vou mudar minha linguagem. E é muito gostoso, sabe? É muito bom de ver a transformação, de ver a luz voltar a brilhar no olho dessas mulheres. Porque a maternidade, ela é muito incrível, mas é muito doído, né? Essa semana eu tive uma reunião com até uma pessoa interessada na minha franquia, e eu fiquei super preocupada, sabe? Porque era uma mãe que abriu mão, né? Tinha uma carreira, tinha uma formação, abriu mão para poder ficar em casa, e ela estava completamente perdida, sabe? E aí eu olhei para ela e falei, olha, independente de ser ou de não ser a Facilitói, eu tô aqui para te ajudar, sabe? Não se permita voltar para o lugar que você tá porque você não tá feliz. Você precisa buscar o que faz seu olho brilhar, porque se o que faz seu olho brilhar é você conseguir se sentir em paz e passar 3, 4, 5 anos da sua vida se dedicando completamente à sua casa, tá incrível. Mas se isso não te faz feliz, não se anule pelos seus filhos, porque eles crescem. E se tem algo que é pesado, é uma mãe que... E todo mundo conhece uma tia uma assim, tia, né? assim. Que depois que o filho cresce, fica jogando na cara. Eu abri mão da minha vida para te criar. Fica amarga, né? E quem pediu para você abrir mão da sua vida? Uma criança de 2 anos pediu para você abrir mão. Você está jogando na criança, né? Que agora vai ser um adulto. A responsabilidade do que você não se permitiu buscar por medo. Porque é sobre isso, né? É sobre isso. E as pessoas romantizam muito a maternidade também. Sim. Não trazem essa realidade que a mulher tem necessidade de empreender, de criar seu negócio, né? De se posicionar ali como uma pessoa ativa, porque ela teve uma história antes de ser mãe. E aí... Pra mulher que já é dependente, é difícil É essa muito parte, difícil. né? De não ser mais e de ficar dependente, né? Legal. E daí, fala os principais brinquedos e coisas, porque a cadeirinha de balanço nem é quase um brinquedo, né? É um item que, tipo, é muito útil, assim, né? Pra bebês e tal. É uma coisa que ajuda muito, né? Sim, mas essa cadeirinha, por exemplo, ela é incrível para o bebê quando ele nasce. É um brinquedo que, de maneira geral, se você não começa a utilizar esse brinquedo quando o bebê nasce, se você tenta alugar a cadeirinha comigo com o bebê com 3 meses, ele já se acostumou com o colo e ele não vai para a cadeirinha. Ah, caramba. E aí é super legal de você realmente, assim, nasceu, aluga e já deixa, né? Mas é um brinquedo que você vai utilizar ele no máximo por 3 meses, estourando por 4. Por quê? Porque o bebê, quando ele vai chegando ali por volta dos seus 4 meses, ele começa a querer a ter um fortalecimento ali da coluna para ele começar a ficar sentadinho sozinho, né? Ele começa a fazer movimentos mais bruscos, então a mãe ela se sente mais insegura de deixar ele na cadeirinha. Um bebê, quando ele vai chegando ali por volta, a partir dos 2 meses, né? Já é muito lugar de você colocar realmente no chão, no tapetinho de atividades, para que ele possa se estimular de outras formas. E aí, depois, essa cadeirinha, por exemplo, ela começa a não ter sentido. Para cada fase, realmente, a gente tem brinquedos super legais. A cadeirinha para o recém-nascido é muito legal. Aí, a gente tem vários modelos diferentes de tapete de atividade. Então, mas eu comprei um tapete. Sim, legal. Só que o quão mais interessante é quando, ao invés de você oferecer um único modelo que tem um brinquedo aqui para cima, você oferecer esse mês que tem os brinquedinhos em cima, mês que vem aquele que tem o pianinho no pé para o bebê poder ir batendo e sentindo o som de acordo com o que ele for, né, se movimentando. Aí no outro mês você oferecer um outro que dá para ele ficar de bruços e brincar com os brinquedinhos enquanto ele está de bruços. Você consegue estimular muito mais. Legal. E aí o bebê começa a querer sentar. Aí a gente tem a cadeirinha. Ah, Isabel, mas dá para colocar almofada? Dá. Mas o nível de tranquilidade, quando você coloca o bebê em algo que foi feito, né, que foi formatado pro corpinho dele, para que ele consiga ficar ali melhor, vale muito mais a pena. E aí ele começa, né, a cadeirinha. Aí depois que ele começa a sentar, ele começa a ficar muito mais no chão. E aí a gente tem de tudo um pouco, sabe? Aí a gente vem com a nossa área baby de psicomotricidade, para o bebê começar a engatinhar, para ele tendo os obstáculos espumados. Aí tem o cercadinho, aí tem o jumper, tem o andador, tem o apoiador, tem uma série de brinquedos. Tem um carrinho elétrico, até eu queria brincar lá. É muito legal. Massa. E se eu tenho um filho, né? E eu tenho interesse em alugar, mas eu não sei exatamente qual é o melhor brinquedo para o meu filho.
Vocês passam uma orientação específica? Sim. Uma consultoria tipo isso? Sim, a gente tem todo um treinamento de capacitação, né? Tanto das nossas franqueadas como da minha equipe na minha sede, para que ela consiga ser assertiva no que ela está te indicando. E isso é um valor muito forte, sabe? Às vezes a gente tem uma mãe isso já aconteceu, de uma mãe querer alugar um jumper, por exemplo, que é um brinquedo que a criança tem que estar em um estágio determinado de desenvolvimento para ela poder usar. E aí ela não fala nada, porque às vezes a mãe ela simplesmente manda mensagem e fala, eu quero X. Não te dá margem para ficar escutando qual é a idade do bebê e tal. E aí, depois que a gente entregou na casa dela, que a gente foi parar para ver, era um bebê muito pequeno. E aí eu liguei e falei, não, pode mandar ir buscar. Manda buscar, se ela quiser, deixa de crédito, se ela quiser, troca por outro, mas esse brinquedo não dá para usar. Meu Deus, sabe? Por que ela não perguntou? Por que ela não contou? A gente não sabia. Ele não vai ter uma boa experiência, porque não está adequado. Na verdade, eu acho que ela até estava feliz. A gente é que ficou preocupado. Porque, querendo ou não, você não pode forçar o bebê em um estágio que não é o dele, sabe? E isso pra gente é um valor muito forte. Essa preocupação, né? Sim. Tem que fazer sentido e tem que fazer bem pra criança. A gente viu que vocês têm uma peculiaridade de entregar os brinquedos fantasiados, eu posso dizer assim? Sim, Como de que- astronauta. Isso, eu achei muito massa. Como que foi essa ideia? Qual é o significado disso? A ideia, ela surgiu quase que do nada, tipo a ideia do meu negócio, né? Eu pedi à agência na época para poder fazer toda a parte de branding, né? De elaborar ali qual seria a nossa comunicação visual para os posts e para os nossos conteúdos. E aí eles voltaram com a primeira arte, botaram uns planetinhas, botaram um céuzinho. E aí eu fiquei olhando para aquilo, eu achei muito bonito. E eu fiquei olhando. E aí, dali eu fui caminhando. Eu falei, cara, tem tudo a ver, porque, né, a gente acredita em um brincar de outro mundo. Aí a gente começou, puxa, então vamos aterrissar aqui no Brasil, né? Vamos trazer um foguete para poder aterrissar com essa nova forma de brincar, porque é diferente, né? Em São Paulo, eu diria que 90% dos nossos clientes nunca alugaram. Mas aonde eu abri a Facilitoy, só conhecia aluguel quem veio de fora. Qualquer pessoa que morava na cidade nunca tinha ouvido falar. Então, realmente, a gente trouxe um novo conceito de brincar, né? E aí, a partir daí, a gente foi caminhando. Falei, não, então vamos trazer a imagem do astronauta, vamos começar a usar o astronauta para poder fazer a nossa comunicação. E aí, um dia, eu olhei e falei, gente, e o quão mágico seria se quem entregasse fosse o astronauta? Sim. E aí eu fui lá, trouxe a fantasia. Hoje isso não é obrigatório, eu tenho franqueada que não entrega, mas todas as minhas franqueadas têm a roupa de astronauta. Para poder fazer vídeo. Eu tenho algumas que ao invés de fazerem para elas, fizeram para os filhos. Que E aí legal. os filhos, eles fazem vídeos mostrando o brinquedo com a roupinha do astronauta. É bem legal. Que massa. É um modelo bem interessante mesmo, né? Porque realmente a criança vai brincar só por um período. E fala como um modelo de negócios em si, assim, para... Falando de períodos, vamos lá, enquete. Vocês têm alguma ideia? Vamos lá, chutem. Quanto tempo, em média, uma criança se interessa por um brinquedo? Eu acredito que são horas. Não, eu Dependendo da Você idade. é mãe, né? Não sou mãe. Não. Mas eu sou mãe de pet só. Mas é porque, assim, eu... O seu pet também não se interessa por meses. Não, de forma alguma. É isso mesmo, compro um brinquedo lá... Daqui a pouco ele olha o brinquedo e sai andando, assim. E o cartão ainda nem chegou, E né? o cartão nem chegou. Tá parcelado, às vezes, o brinquedo. Caramba, mas é tanto assim, tipo, eu acho que é questão É de certa semanas, essa assim, resposta? mesmo. Na horas. Digamos que entre o brinquedo que a criança ela chega a se interessar segundos, né? Porque tem brinquedo que a criança se interessa por segundos. E aquele brinquedo que ela mais se interessa, em média, 36 dias. Caramba. O estudo de uma ONG da Inglaterra. Ela fez com crianças para poder levantar. Ela identificou que, em média, entre o brinquedo que ela mais gosta e o que ela menos se interessa são 36 dias. Pô, é legal que ela sempre vai ter um brinquedo novo, né? Sempre atualizado. Eu acho que faz muito sentido para os pais, né? Vão economizar muito, assim. Ela vai ter variedade, ela vai economizar e tem um valor que, para mim, é muito importante, que é o valor do compartilhamento. As minhas filhas, hoje, elas entendem absolutamente... Isso já tem um bom tempo, né? Eu abri a Facilitoy, a Marina tinha 1 ano. E a gente conseguiu trabalhar de tal forma que elas entendem que as coisas vão e vêm. Esse sentimento de posse, de querer ter, isso combina cada vez menos com o que a gente espera para o futuro. Sim. De Né? acúmulo, né? A gente tem uma sociedade que a juventude ela está muito focada em viver experiência, não em ter coisas. E é muito claro isso, não só no aluguel de brinquedos, mas
Eu fui criada, né? Aí já me considerando velha novamente, né? Eu fui criada com o sonho da casa própria, Sim. né? Onde já se viu, a gente trabalha para a gente ter dinheiro para comprar uma casa própria, para a gente ter as nossas coisas. A gente usava roupa usada quando a gente não tinha dinheiro para comprar uma nova. Vê lá se há 20 anos atrás uma pessoa com condição financeira ia comprar uma roupa usada. Isso não existia naquela época. E hoje em dia, os brechós são extremamente democráticos. E não é brechó só de roupa surrada, né? Sim. São de bolsas de marca é um mercado fortíssimo que está em crescimento absurdo. O volume de crescimento do mercado second hand, do mercado de consumo compartilhado, ele está exponencialmente maior do que a expectativa de crescimento do mercado tradicional. É uma mudança de consumo. E o aluguel de brinquedos é uma pontinha desse mundo, né? E desses valores que a gente quer passar, porque realmente é sobre a gente ensinar os nossos filhos a terem um consumo consciente e inteligente. Porque se verdadeiramente depois ele não vai querer esse brinquedo, por que ele vai ficar jogado, ocupando... Alguém aí já machucou o pé pisando em peça de Lego? Nossa, eu já. Cara, é sobre isso. E aí eu falo muito sobre isso também com os meus clientes, né? Eu tenho cliente que tem o hábito de comprar um monte de brinquedo. E aí reclama que o filho não se interessa por brinquedos. Isso é uma questão também muito forte. E aí o que acontece? Quando a gente vai parar para olhar, ela oferece 30 brinquedos ao mesmo tempo para a criança brincar e a criança não consegue ter foco. E aí, novamente, falando de um outro estudo, né? Falando sobre foco do brincar. Quanto menos brinquedos a criança tiver, mais ela vai brincar com cada um. Mas vai dar valor para aquilo, né? Não é nem sobre dar valor, é tempo mesmo, tempo de brincar. Tempo de experiência com o brinquedo. Exatamente. O que a gente recomenda? Que a mãe faça rodízio. Então, você vai lá e deixa alguns brinquedinhos aqui disponíveis e guarda os outros no armário. E aí depois você volta e apresenta novamente. Porque se o seu filho tiver à disposição dele uma quantidade muito grande, a cabeça dele não está preparada para assimilar aquele monte de informação. E aí a criança fica perdida. A criança brinca aqui 10 segundos e daqui a pouco já está tocando no outro, daqui a pouco já está no outro. Ela nunca parece estar satisfeita. E, na verdade, o problema é excesso de estímulo. Como vocês fazem para chegar no consumidor assim? Como é que vocês fazem suas vendas hoje? Como que vocês mostram isso pro pessoal, né? Hoje o nosso maior canal de comunicação é através das nossas redes sociais. A gente tem um volume ali bem grande que vem do Instagram e do Google, né? A nossa alocação. Eu tenho uma sede, então na minha sede eu também recebo público, mas a verdade é que o nosso negócio... Hoje, gente, assim, na minha concepção, as lojas de rua, elas vão ficar cada vez mais pontuais, porque as pessoas elas se habituaram na experiência online de tal forma que hoje o meu espaço é muito mais uma guide shop, um lugar de experiência para que a mãe que tem algum medo possa olhar hoje. Principalmente em São Paulo, eu percebi muito, as pessoas têm muito medo de golpe, né? Então, o fato de eu ter uma empresa aberta, que ela consegue ver a foto, ela consegue ver no Google, no Google Maps, View, né? Google Maps, Google né? Maps. Que eu existo, isso dá uma tranquilidade para ela. Mas a minha alocação é 95% online. E daí cada franqueado vai ter a sua rede social? Como que vocês... Sim. Abrir uma loja numa cidade nova. Daí é a rede social da pessoa, vocês ajudam ela para ela... Sim. conseguir atrair clientes ali através da rede social. Sim. Quando essa franqueada ela entra, e aí, gente, falando do meu público, né? São mães. Muitas vezes fragilizadas, muitas vezes elas não têm uma bagagem de conhecimento a respeito de marketing digital, de vendas. Então, a gente faz um trabalho muito forte de capacitar essa mãe, né? Eu costumo falar para elas que o que elas aprendem no nosso treinamento da Universidade Facilitói não é para facilitar, é para a vida. Porque quando você aprende a fazer um story, você aprende a fazer um post, você aprende a se comunicar com o cliente, você não aprende só para um negócio, você aprende para vários outros negócios que você queira criar a partir do meu. Legal. E eu valorizo muito isso, né? Que elas tenham essa sede de crescer, que elas não queiram se contentar com pouco, né? Deus não nos fez para que a gente seja mediana. Ele fez para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa viver uma vida plena. A gente não precisa se permitir nada menos do que isso. Isso é o que eu verdadeiramente acredito. E aí a gente vem capacitando ela, a gente cria a rede social para ela, a gente faz o início das postagens, a gente tem, né, a nossa agência, ela prepara todo o material
de campanhas, de postagens, de conteúdos relevantes, de como ela vai lidar com o cliente no grupo VIP. A gente tem uma série de ações voltadas para o digital para conseguir fazer com que ela aumente a conversão dela. Provavelmente um potencial é fazer parceria com escolas, talvez, ou ver lugares onde tem outras mães para apresentar bastante isso, assim, né? Sim, fazer parceria com escolas, com médicos, com fisioterapeutas e psicomotricistas e fonoaudiólogas, porque quando uma criança, e hoje a gente tem uma crescente muito grande, né, de crianças sendo diagnosticadas com autismo, com TDAH, e são crianças que precisam de acompanhamento, só que não vai conseguir ter resultado se a mãe não praticar em casa. A minha filha começou agora a fono e foi a primeira coisa que ela disse: mamãe, se você fizer em casa, o tratamento vai ser 3 vezes mais rápido. Se você quiser que eu faça somente quando ela vier aqui, vai demorar muito mais tempo. E a criança, ela aprende brincando. Então faz todo sentido esse tipo de parceria e desses profissionais sugerirem itens que sejam interessantes, mas que também, se você está comprando um brinquedo para poder usar para estimular determinado ponto do seu filho, é um brinquedo que você vai usar por pouquíssimo tempo. Faz muito mais sentido. Ainda mais se uma pessoa referência te indicar você alugar e depois você devolve. Essa parte dos brinquedos me gera uma dúvida, né? Dependendo da região do país, é mais quente, mais frio, e eu vejo a necessidade do brinquedo de ser adequado ao ambiente. Vocês fazem essa diferenciação de catálogo de brinquedos de acordo com a região? Sim, por exemplo, a gente é do Rio, né? E em Macaé a gente tinha o que a gente chama de parque aquático, que é um brinquedo que parece um tanque, que você coloca água e a criança tem vários brinquedinhos ali para brincar. É um brinquedo importado, não tem no Brasil. Eu não acho que esse é um brinquedo que teria muita saída em Curitiba. Aqui é muito frio, né? Não Eu acho que teria a como. mãe ia ficar com medo de botar a criança de maiô brincando num brinquedo desses, com esse frio que tá fazendo por aqui, né? Ah, mas tem a parte legal, né? Como é por um período, ela pode contratar, né? Num verão, por exemplo, faria sentido. Faria, mas aí pra franqueada, será que faz sentido verdade, ter um né? brinquedo que Não vão vai alugar? sair só... Entendi. Ah, então é distribuído na franquia de acordo com o clima. Sim. A gente avalia alguns pontos, né? O nível de conhecimento das mães também impacta. Por exemplo, a gente tem uma demanda grande de andadores, mas, de maneira geral, as mães que começam a pesquisar e que se preocupam muito com a questão do melhor desenvolvimento, elas não usam andadores. Então, dependendo da cidade que a gente está indo e do nível de conhecimento realmente das pessoas, a gente tem a preocupação de oferecer brinquedos que trabalham um pouco mais o desenvolvimento, mas que são um pouco menos atrativos, digamos assim, para uma mãe que às vezes não entende sobre a funcionalidade daquilo, sabe? Legal. Vamos falar do modelo de negócios em si, assim, né? Para uma pessoa que está interessada em adquirir uma franquia e tal, fala um pouco do modelo, assim, como que funciona, como que a pessoa entra, o investimento, como que funciona no geral o modelo hoje. Hoje o nosso modelo é home-based, né? A gente tem um modelo padrão na Facilitoy e o investimento inicial da franqueada é de R$ 39.900, sendo que a taxa de franquia atualmente ainda é de R$ 11.900, e aí ela faz aproximadamente R$ 21 mil reais em investimento para compra de brinquedos. A gente tem um estoque inicial que gira ali em torno de 35 brinquedos. Nós somos uma empresa de consumo consciente, então os brinquedos que a mãe já tiver em casa e que estejam dentro do nosso padrão de qualidade e das marcas que a gente autoriza ela a trabalhar, eles também são muito bem-vindos para que ela possa estar agregando no estoque dela. E ela faz a compra dos brinquedos, faz todo o estudo, né, toda a preparação da unidade dela para que ela possa estar inaugurando. Legal. E daí, como que funciona a expectativa assim, de faturamento? Como que geralmente... Então, o nosso modelo, né, de 39.900 de investimento, ele tem um payback ali em torno de 12 a 15 meses, com uma taxa de lucratividade de aproximadamente 40%. 40%, legal. Como que fica mais ou menos o faturamento mensalmente? Assim? Então, com esse Varia estoque, o faturamento ele varia muito de acordo com a quantidade de brinquedos. O que a gente defende? A gente criou o que eu chamo de MVP, né? Mínimo produto viável. A gente levantou qual era o mínimo de brinquedos que essa franqueada precisaria ter para que ela iniciasse a operação e conseguisse lucrar
e pegar uma parte desse dinheiro e reinvestir para comprar novos brinquedos. Legal. Porque com 20 mil reais de estoque, ela tem um limite de faturamento, não tem muito para onde correr. Sim. E aí ela precisa o quê? Ela precisa se organizar e a gente traz para ela esse conhecimento do que ela precisa fazer de retirada, do que ela pode fazer de retirada mensal financeira e o que ela precisa pegar de verba para poder reinvestir no negócio, para que ela consiga ter mais em brinquedos e com mais brinquedos para que ela consiga alavancar o negócio dela. Legal. Daí ela vai construindo um estoque maior para conseguir atender mais gente para faturar mais. Daí. Isso. E aí o faturamento médio ali no primeiro ano, entre o primeiro e o último mês, ele gira em torno de R$ 5.400. Por mês daí. Isso. Legal. Tipo, tem exemplos de cases assim, de franqueados que já estão bem de vida, já estão crescendo, ou tem outras lojas? Então, a gente iniciou tem pouco tempo, né? Foi em março de 2022 que a gente abriu a primeira unidade, a primeira franquia da Facilitoy. Então, ainda temos aí um período recente. Mas hoje a gente já tem franqueada que está com mais de uma área. Isso é algo que a gente valoriza e a gente cria as melhores condições para que ela possa expandir, porque para mim faz muito mais sentido eu ter uma franqueada trabalhando em uma região grande do que ter várias e várias e várias franqueadas trabalhando numa região. Então, a gente valoriza que ele cresça, a gente faz acordos que permitam a essa franqueada que ela sonhe, que ela tenha metas para que ela consiga alcançar e ela consiga anexar novas áreas na empresa dela. Legal. E daí ela tem uma taxa mensal que ela paga para a franquia daí, para vocês. Para vocês, para dar todo o auxílio de treinamentos e a parte de marketing e tudo. Sim, exato. Ela paga uma taxa mensal de royalties de R$ 990. Ah, legal. Nossa, bem tranquilo. É um modelo de negócio bastante acessível, eu achei. É acessível, né? Ainda mais assim para o público, para mamães, eu acho uma boa, né, para Sim. poder investir. E é claro que, gente, eu não vendo, você falou de romantizar, né? Eu não vendo o modelo de negócio dos sonhos, né? Não faça nada e o dinheiro vai cair do céu e você vai ganhar R$ 3.000 por mês, trabalhando 1 hora por dia, porque ainda tem quem caia no conto, né? De fadas. No conto de fadas, de que eu não vou fazer nada e o cliente, ele vai bater na minha porta online, que eu não tenho nenhuma porta física, né? E aí eu vou ficar aqui com a perna para cima esperando e vai vir. Enriquecer ainda. A gente não vende isso. Inclusive, eu deixo bem claro, né? A gente dá toda a capacitação, mas o resultado é diretamente proporcional ao nível de esforço. E o meu negócio, assim como qualquer outro, eu brinco que é mais um bebê que nasce. É um filho que vem ao mundo. E ele precisa ser alimentado, ele dá muito trabalho, ele dá dor de cabeça. A gente fica sem saber o que vai acontecer. Porque o bebê, quando nasce, vai chegando de noite e não tem mãe que tenha certeza que a criança vai dormir a noite inteira. Ela não sabe o que vai acontecer. E com o negócio é a mesma coisa. Ele exige muito cuidado, principalmente no início da vida dele, para que a gente possa ajustar. E a Facilitoy não é diferente. Legal. Como que foi esse modelo de franquear, assim? Você buscou especialistas? Como que funciona? Só por curiosidade, assim. Lá no início, quando eu fiz o meu planejamento, foi até na época com o Sebrae, né? Eu contratei uma consultoria para poder fazer o planejamento estratégico inicial. E aí, quando eu comecei a planejar, surgiu o primeiro embate. O custo do frete hoje de correio é muito caro. Caríssimo. O correio no Brasil é muito fora da curva. Existem empresas nos Estados Unidos, por exemplo, que alugam brinquedos, só que o frete lá é uma parcelinha perto do que é aqui. Então, para eles é muito viável o brinquedo ir e voltar. No Brasil, se eu fosse mandar de Macaé para Curitiba um brinquedo, você ia pagar mais de frete do que de aluguel, muito mais. E aí eu falei, opa, a gente tem aqui um gargalo, eu não consigo operar uma cidade que eu precise de correio ou de frete para conseguir entregar. Eu preciso fazer a entrega. Então, eu já entendi que eu tinha um raio que eu poderia ter de atuação. E aí, a partir daí, a gente realmente tomou a decisão de que não. Então, a gente vai fazer esse negócio planejando expandir esse negócio através de franquias. E aí, sim, eu contratei consultores e mentores na área de franchise para que a gente pudesse realmente estruturar o negócio da melhor forma possível, né? Fazer o MVP, levantar qual era o mínimo de investimento que a pessoa precisaria ter para que ela conseguisse lucrar. E aí a gente criou realmente a franquia. Legal, daí vocês testaram, né? Vocês criaram uma loja, testaram. Como é que é a tua loja hoje? Assim, tem uma pessoa que cuida? Quantas pessoas dependem assim para fazer a loja acontecer? Com uma pessoa ela consegue dar conta, assim? O que acontece? Hoje o nosso volume de faturamento, ele é 4 vezes maior do que o volume em média de uma franqueada minha, porque a gente realmente tem um estoque
maior e eu faço um trabalho maior de marketing, eu faço um investimento em tráfego grande para que a gente consiga crescer. A minha meta esse ano, na minha unidade, é terminar o ano com 50 mil de faturamento. É mensal, né? Aham. E isso para o volume de locação o nosso ticket médio hoje gira em torno de 170. Então, isso seria um volume de mais ou menos 250 locações por mês, aproximadamente, né? E aí a gente está trabalhando e está conseguindo caminhar para isso. A minha franqueada, por ter um estoque menor, ela acaba tendo um faturamento inferior a esse. Entendi. Ah, legal. Você comentou, né, no preço do... Ah, você perguntou de número de funcionários, né? Isso. E aí na minha equipe, já estava esquecendo, estava faltando algo. Na minha equipe que eu não estou, né? Porque eu não resido em São Paulo. Então eu preciso ter gente lá para conseguir dar conta de tudo. Então hoje eu tenho uma pessoa para higienizar, uma pessoa para poder fazer toda a parte de vendas, uma pessoa para entrega e eu tenho uma pessoa para supervisão. Então eu tenho 4 funcionários trabalhando full time para a minha unidade. Nossa, por curiosidade, como funciona a questão da limpeza? A gente fez um protocolo, né? Logo no início, eu contratei um pediatra infectologista para que ele pudesse levantar quais eram as melhores práticas para que a gente pudesse higienizar esse brinquedo. E isso acabou fazendo muito sentido, porque eu abri a Facilital em março de 2020, 14 dias antes da pandemia. Caramba. E aí, quando a pandemia chegou, né, realmente, se tinha algo que a mãe perguntava, era como o brinquedo vinha. Sim. Eu cheguei ao ponto de ter aquele spray de álcool 70. E aí, o brinquedo era completamente embalado, lacrado naquele plástico que não abria. Mas quando a gente ia levar para o cliente, ainda jogava, borrifava álcool 70 no negócio. Para ter certeza que estava higienizado. Para ela ter certeza de que nem o saco pelo lado de fora estava perigoso. E normalmente a mãe já abria o saco fora, jogava e entrava com o brinquedo. Era bem complexo, né? Mas a pandemia foi ruim para vocês? Foi bom? Tem a pandemia foi bem positiva. Ah, legal. Ela acabou sendo bem positiva. Na verdade, o que aconteceu? Eu não estava preparada para isso. Eu tinha montado o meu negócio para ser muito mais físico do que virtual. Porque até a pandemia, o comportamento de consumo era muito diferente do que ele é hoje. Sim. Então, eu não acreditava que eu ia conseguir convencer as pessoas de uma maneira online a alugarem. Então, a gente realmente tinha aberto uma loja que, no final das contas, ficou aberta há 15 dias. Caramba. Ficou nem 15, ela ficou 10. Ficou 10 dias aberta e fechou. Era boa para fazer vídeo depois, gente. Era tipo uma sala, assim, né? Depois ficou bonitinha para fazer. Eu não fazia podcast, mas eu fazia vídeo. Porque não servia para mais nada, né? Ninguém ia lá, nem podia ir. A gente ficou em Macaé muito tempo com tudo fechado. E aí, a gente teve que pivotar. Eu tinha outros negócios, então em 2020 para mim foi um ano muito desafiador, porque eu dependia financeiramente dos meus outros negócios que dependeram de mim nessa época como nunca. Então eu acabei realmente deixando um pouco, na época eu tinha um anjo da guarda que era a Renata, que trabalhava comigo, e ela assumiu tudo. E eu tive que realmente sair um pouco para conseguir sobreviver. E aí depois que os meus outros negócios voltaram a acalmar, aos poucos eu vim retornando. Legal. E fala um pouco da experiência como franqueadora, né? Como que é a experiência de ter franqueados? Assim, se for a mesma, a gente já trabalhou com afiliados, parceiros, comissões, essas coisas assim. Tem alguns que se destacam muito de outros. Como que você faz para ajudar todos? Fala os desafios de ter uma franquia. Eu acho que o grande desafio é a gente alinhar a expectativa. Porque para você pode estar maravilhoso ganhar R$3.000 por mês. E para ela, 10, ela pode achar pouco ainda. E aí a gente precisa entender o limite de cada um. Eu tenho franqueada que realmente não tem uma expectativa tão elevada e está tudo bem. Eu só preciso alinhar e saber qual é a linguagem que eu vou usar com ela e qual é a linguagem que eu vou usar com a outra que tem um sonho mais audacioso, né? Para a gente poder bater realmente essas expectativas e garantir que cada uma delas se sinta feliz da maneira como elas estão tocando o negócio delas. Legal. A parte principal é a minha expectativa, então. Sim, com certeza. Você concorda? Você também sentia isso? Sim, com certeza. Uma dúvida. A parte... Eu queria entrar na parte de curiosidade da parte dos hotéis, assim. Como que é ter um hotel, assim, né? A gente viu as fotos, são hotéis muito legais. E me fala um pouco de como é a gestão, assim, né? Do modelo de negócio em si, é um bom modelo. O modelo de negócio hoteleiro, ele é bastante específico. Então, é um mercado, acaba que bem fechado. Você não tem, por exemplo, um gerente que vai se tornar gerente de hotel, vindo de gerenciar outros negócios que não tem a ver com hotelaria.
né? É um negócio que normalmente as pessoas começam de baixo e vão crescendo. Então, o padrão dos funcionários, né, da nossa equipe, são pessoas que realmente respiram a hotelaria e vão crescendo dentro desse mundo. Ele acaba sendo muito específico, realmente. É muito gostoso. Eu adoro trabalhar com gente, adoro trabalhar com serviço, já falei disso aqui. E realmente eu tenho um enorme prazer de poder ver que a gente está podendo fazer diferença. Como é legal quando... eu já passei situações super legais. Por exemplo, a gente tem suítes, né, em 2 desses hotéis, nos 3, mas em 2 a gente tem assim, as melhores suítes para noites de núpcias. Uhum. E eu já presenciei, assim, uma pessoa veio... ela claramente tinha juntado o dinheiro dela todo, né? Era um saco, tinha moeda, tinha de tudo. Ela juntou tudo que ela podia porque ela sonhava em passar uma noite de núpcias lá no hotel. Que massa, cara. E isso é muito mágico, né? Eu me lembro de olhar e falar, gente, vocês precisam fazer a noite dela ser muito inesquecível, porque ela merece demais. Ela tá colocando uma expectativa, é uma responsabilidade, porque é óbvio que imagina você juntar o seu dinheiro ali meses para você poder ter esse momento e o momento não ser como você imagina. Sim. É um nível de responsabilidade muito grande. E não é sobre o quanto ela vai me dar de dinheiro no futuro, não é sobre isso. É sobre como é incrível a gente poder ser visto dessa forma. Criar aquela memória. A gente poder criar aquela memória. Eu tenho várias pessoas que eu conheço e que falam, passei minha noite de núpcias lá. Nossa, já estive lá hospedada com meu marido. E isso é muito legal. Porque eu fico pensando, eu falo, gente, quantos momentos incríveis eu já trouxe. E é sobre isso, né? Hospedar é você trazer alegria, é você trazer perspectiva. Mesmo o hóspede que vem a trabalho, e a gente tem um público business lá predominante, é muito gostoso a gente poder aliviar o fato de que a pessoa está muito tempo fora de casa, porque o nosso público embarca, né? Eles trabalham nas plataformas, então o tempo que eles estão no hotel é mais um tempo que eles estão longe da família deles. E aí, como é importante a gente trazer essa proximidade, nós somos hotéis familiares, a gente não é de uma rede internacional, são marcas próprias, então a gente tem essa abertura para a gente ser um pouco mais íntimo do nosso cliente, para a gente não ter um tratamento tão formal. E eu acho que a cada dia as pessoas estão fugindo do automático, fugindo do excessivamente formal e do padronizado. E todo mundo hoje quer atendimento individualizado, né? Essa parte da experiência para um hotel é bem legal, né? E a cidade de Macaé, então, você falou da Petrobras, né? Que tem lá, Sim. Então ela é bem envolvida, assim, na parte de trabalho, assim. Mas tem uma parte turística também, né? Sim. A gente conseguiu fazer ali um desenvolvimento turístico bem interessante, principalmente a partir de 2015, 2016, porque Macaé tem muitas praias, tem a questão da serra. Nós temos centenas, eu acho que são 260 cachoeiras catalogadas somente na cidade de Macaé. E isso faz com que o cliente de lazer que venha... Primeiro que, né, Macaé tem a segunda maior rede hoteleira do estado do Rio de Janeiro. A gente só perde para a capital. Então, a qualidade e a quantidade de hotéis de alto padrão na nossa cidade é muito boa. E isso facilita muito a vinda de grupos. Então, a gente recebe hoje muitos turistas vindo principalmente de São Paulo e de Minas em busca de praia. Em uma cidade que tenha sossego, que tenha uma estrutura hoteleira boa, nossa estrutura gastronômica é maravilhosa, o nosso polo gastronômico é muito bom na cidade, e aí isso cria um mix extremamente atrativo. E aí a gente consegue balancear. A gente tem durante a semana o nosso público de negócios, e nos finais de semana, principalmente ali no período do verão, né, primavera, verão, início de outono, então ali de outubro até abril, a gente tem uma demanda muito boa do público de lazer, que vem justamente em busca do descanso, da praia, da natureza, de ter ali uma estrutura legal, com um bom lugar para comer e um preço super interessante. E a parte de... Vocês alugam aquelas salas de convenções para fazer eventos, assim, eventos empresariais? Isso é comum? Sim. A gente tem os 2 maiores espaços que estão em funcionamento hoje na cidade. Então, os grandes eventos a gente acaba sediando realmente. Isso é mais um braço de faturamento e de business do nosso negócio. E a gente faz tanto eventos sociais como eventos corporativos. Legal. E como que vocês medem que o hotel está indo bem? Os números que vocês olham geralmente, né? Eu acho que tem aquela parte do percentual que foi realmente locado no mês. O que vocês sempre estão de olho assim, nos números? Sim, a gente se atenta muito a 3 pontos. A ocupação,
porque ela acaba sendo diretamente proporcional à diária média, que é a média do valor que as pessoas estão pagando, né, para se hospedar com a gente, e os extras, né, o consumo de alimentos e bebidas, o consumo de lavanderia, de vários outros serviços enfim, de eventos, para que a gente possa fazer em cima desses 3 pontos ali o melhor mix de receita para o negócio. O faturamento principal vem das hospedagens mesmo. Vem das hospedagens, mas a gente tem ali 30% vindo da parte de alimentos e bebidas. Então a gente tem uma parcela de receita bem significativa. Caramba, de receita de bebidas extras, assim, que as pessoas pedem. Sim, porque ou quando... o restaurante em si. Sim, pelo salão de eventos, então a gente tem, né, coffee break, almoço, coquetéis, enfim, várias alimentações nesse sentido. E esses hóspedes que vêm de lazer, muitas vezes as empresas acabam pagando para ele não somente a hospedagem, mas também a alimentação. Né? Então, ele tem ali o direito de estar jantando ou de estar almoçando, e isso ajuda a aumentar também o nosso faturamento. Que legal. E para vocês montarem um hotel desses, você falou que tem investidores e tudo mais, vocês chegam a construir o prédio mesmo, o terreno é de vocês? Sim, sim. Os hotéis da nossa rede são todos de construção própria. Hoje são 7 hotéis no Rio de Janeiro e 3 hotéis em Macaé. Caramba. Aí no Rio de Janeiro são outros sócios, são sociedades diferentes, e na cidade de Macaé é onde a gente faz a administração. Que legal. Nossa, Uma muito rede legal. grande até. Sim. Muito legal. Pô, que massa. E desafios, assim, porque deve ter várias histórias, né? É desafiador ter um hotel, né? Deve ter muita gente que deve ser muito difícil de lidar, assim, é uma coisa que você tem que sempre estar em cima para proporcionar a melhor experiência possível, né? A pessoa tá ali ou no momento de lazer, ou no momento que não pode dar nada errado. Não, gente, então eu queria aproveitar para dizer que para poder entrar nesse assunto, a gente tem que marcar um novo podcast. Porque Assuntos se eu de começar... perrengues e desafios. Eu tenho que escrever um livro, sabe? Porque perrengue não falta, assim, a gente passa por cada situação. Isso é muito gostoso. Eu me lembro que quando eu casei, o meu marido agora ele trabalha comigo, mas na época ele trabalhava com finanças, ele era auditor de uma multinacional. E aí eu chegava em casa e eu falava, amor, você não sabe o que aconteceu hoje. E tá. E como foi seu dia? Normal. Mas não aconteceu nada? Não, eu falava, não é possível, para. No seu aconteceu como é que não tantas acontece coisas. nada no seu? O meu é barraco, é imagina. confusão, enfim, é incêndio, é tiro, porrada e bomba. E não acontece nada no seu trabalho, que coisa tediosa, sabe? E com o tempo eu fui entendendo, realmente faz parte. A hotelaria tem essa peculiaridade, né? A gente pega intimidade. É a relação com as pessoas, né? Expectativa, igual você tinha comentado. Sim. Lidar com a expectativa, as circunstâncias do que acontece. Sim. Deve ter inúmeras histórias, tanto Ó, boas... vou contar umazinha, Isso, muito conta. boa, porque eu já vi que ela estava curiosa. Há um tempo atrás eu estava na recepção fazendo check-in, né? Cuidando ali. Eu adorava trabalhar na recepção. Na época que, né, eu gostava de fazer tudo dentro do hotel, eu estava lá na recepção todas as noites atendendo. Eu realmente gosto muito de receber os hóspedes. E aí chegou um hóspede, né, com a esposa, para poder fazer o check-in da esposa. E ele já estava hospedado. E aí eu abri o sistema e aí tinha o nome dele e estava lá na observação, com o acompanhante. Porque é normal, às vezes o executivo vinha e a esposa conseguia vir do Rio para passar um dia com ele. Então ele fazia o check-in e depois ele vinha e fazia o check-in da esposa. E a esposa se hospedava um dia, ele pagava a diferença, né? E tudo certo. E aí ele chegou, e aí ele falou, não, vim fazer o check-in. Aí eu olhei para a conta, tava lá dizendo, com o acompanhante. Aí eu olhei para ele e falei, não, senhor, não é necessário fazer o check-in dela, já tá aqui constando. Ele falou, não tá constando. Falei, tá sim. Ela falou, não, eu tô chegando agora. Eu falei, então só um minuto. Eu peguei a ficha da amante. Meu Deus. Eu peguei Ai, a meu ficha Deus. da amante, segurei, olhei pro cliente e falei, ué, mas a senhora não é a senhora fulana de tal. Jesus. E aí, gente, eu fui ficando nervosa, porque eu percebi o que eu tava fazendo e eu só fui piorando a situação. Mas bem feito. Eu não tô aqui pra ficar, ó. Se você quer fazer besteira, não conte comigo. Meu E Deus, aí, eu imagino a cara da menina. Eu tenho o nome completo da amante pra mulher. E a mulher olhando bem séria pra mim, ela falou, não, mas essa não sou eu. Aí eu olhei pra ele e o que acontece? A gente realmente tem um trabalho ali, uma preocupação, né, com as acompanhantes. Hoje em dia, as pessoas não estão mais tendo tanto hábito de pagar porque a gratuidade está muito acessível, né? Mas naquela época ainda se pagava muito e o valor para você trazer uma acompanhante paga, né?
era um valor maior do que quando você trazia a sua esposa. Uhum. Só que ele já tinha pago pela esposa. Então, obviamente, eu virei para ele e falei, mas o senhor já pagou a tarifa de esposa, então agora o senhor vai pagar a tarifa de acompanhante. Meu Deus! Caraca. E, cara, sabe quando você vai ficando nervosa e você só vai piorando a situação? E eu fui piorando, por fim eu olhei e falei, gente, o que eu fiz? Eu acabei de falar o nome completo da amante dele. Mas tem que ser muito burro, gente. Nossa, Como é que você... imagina. E a reação dele de desespero. Mas ela entrou, acredita? Ela não foi embora. Ela foi resolver o B.O. Ela foi. E eu tive uma outra também muito boa falando disso de amante. A mulher chegou de madrugada. Ela já tinha descoberto qual era o apartamento que o marido estava, mas ela não estava hospedada. E aí ela chegou, arrumada e tal, virou pro recepcionista e falou que esqueceu a chave no quarto e pediu a chave. Falou, tô com meu marido, fulano de tal, esqueci a chave. Você faz uma cópia pra mim? E aí ele fez a cópia da chave e entregou pra ela. Quando ela chegou lá em cima, ele tava com a amante. Caraca. E aí, gente, ela quebrou tudo. A janela que ela tava, ela tem aquela barra antifurto. Então fica uma abertura pequena. Tudo que coube por aquele buraco, ela jogou pela janela. Nossa. Então foi caindo tudo pra rua. Tudo que foi dando o controle do remoto do ar-condicionado, da televisão, foi tudo embora pela janela. E aí ela ainda teve a audácia de descer e brigar, que a culpa, adivinha de quem era a culpa, gente? Do recepcionista, que não avisou ela que a amante dele estava no quarto. Foi ela e o marido brigar com o recepcionista. Meu Deus, cara. Olha a responsabilidade que cai sobre o ombro, né? Sim, sim. Da rede. E aí, gente, se continuar, vai daqui até amanhã, porque realmente isso rende um podcast. Muitas histórias, relacionamentos complicados. Caraca, meu. Muito legal. Deve ter muitas histórias mesmo. Muita adrenalina, né? É um trabalho com bastante adrenalina. Tem, mas é uma delícia. Mas a gente acaba sabendo a intimidade, não tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais com essa cultura mais intimista, né? Acaba mesmo sabendo dessas relações aí. Olha. Isabel, você falou que você era muito centralizadora, né? Fala um pouco de como que foi a experiência de conseguir ser mais, delegar melhor e que a sua equipe conseguisse fazer o papel muito bem feito, assim. Libertação. Eu acho que é sobre isso. A gente, de maneira geral, quando você centraliza muito, é porque você, de alguma forma, se sente inseguro. Uhum. A pessoa que tem o hábito de centralizar é porque, no fundo, existe aquele medo de que, se você passar, alguém pode fazer melhor do que você. E para que a gente possa crescer, tanto como profissional, como ser humano mesmo, né? A gente precisa entender que delegar é preciso, é necessário. E que tá tudo bem, a gente não vai conseguir que todo mundo faça tudo exatamente igual ao nosso. Só que enquanto a gente ficar preso no pequeno, porque ninguém faz igual a gente nunca vai conseguir chegar no grande. Explica um pouco como foi o processo, assim. Treinamentos, que ferramentas você contratação, utilizou? Na época eu contratei um coach para poder me ajudar a delegar qual seria a melhor definição de trabalho diário que eu deveria ter, quais atividades eu deveria continuar fazendo e quais atividades eu precisaria começar a delegar. E aí foi todo um processo, realmente. E nisso, a gente acaba precisando mudar a equipe, não tem muito para onde correr. Porque tem gente que consegue se adequar. Quando a gente começa um processo de mudança assim muito grande, a gente tem equipe que se adequa e tem aquela equipe que primeiro começa dizendo que isso não vai dar certo, não acreditando que a mudança vai acontecer e de repente a mudança começa a acontecer, a pessoa não se atualiza e ela acaba tendo que sair realmente para entrar alguém alinhado com esses novos valores da empresa. Legal. E a partir de treinamento, como é que é a equipe de vocês hoje? As áreas dos hotéis, principalmente, assim? Como é que vocês dividem? A estrutura hoteleira, de maneira geral, ela é bem padronizada. Uhum. A gente tem o setor da recepção, da governança, que são as pessoas responsáveis pela parte da limpeza dos apartamentos. A gente tem o setor da cozinha, onde normalmente existe o chefe de cozinha. A gente tem no restaurante o que a gente chama de maître hotel, né, ou o gerente de alimentos e bebidas, que são o chefe responsável por cuidar dessa estrutura. E a gente tem a manutenção. E o escritório, né, que seria o financeiro, faturamento, contas a pagar, contas a receber. Então, os setores, eles são muito padronizados dentro da hotelaria. Legal. A parte de vendas hoje, de onde vem bem forte, assim, pro hotel? Hoje a gente divide, nos nossos hotéis, a gente divide isso na parte corporativa e na parte de lazer, e acaba sendo muito diferente. Porque o público de lazer é um público que vem também pelas redes sociais. A gente faz hoje campanhas de tráfego para poder atrair novos leads e novos seguidores.
E a gente faz ali um relacionamento, participa de feiras para poder criar networking com principalmente com essas empresas de turismo que trazem esse público rodoviário muitas vezes. E em relação às empresas é muito relacionamento. É a questão da gente conseguir criar ali um relacionamento, principalmente com as áreas de logística, que são as responsáveis por preparar toda a estruturação e organização de como vai ser a hospedagem desse funcionário enquanto ele estiver lá a trabalho. Legal. Cara, eu imagino que deve ser muito legal ter um hotel, assim, ter umas coisas muito legais, né, do café da manhã do hotel, do hotel, acho que a experiência do hotel geralmente é legal, assim, para quem não trabalha toda hora só viajando. E eu já vi casos de pessoas que chegam a morar de fato em hotel, porque o custo... Morei 2 anos. Porque o custo-benefício é muito bom por causa dos serviços agregados, né? Então, as preocupações e custos que a pessoa teria morando tradicionalmente numa casa ou num apartamento seriam muito mais elevados. E aí, morando no hotel, o custo é bem mais reduzido e o conforto também acaba sendo a experiência bem melhor. Vai ter alguém ali que prepara o seu café, né? Arruma, limpa o seu quarto. Então, tem bastante pessoas que são nesse padrão, Eu diria para você que mais em a parte hotéis. Porque acaba que o hotel em si, ele tem um custo que costuma não ficar tão interessante. Eu fiquei bem impressionada quando eu comecei a ir agora para São Paulo com mais frequência, com a quantidade de prédios que estão surgindo, que tem uma estrutura similar a essa que você está passando. Que são prédios que você tem ali um apartamento que é como se fosse um estúdio. Tem um fogãozinho elétrico, com uma piazinha para você poder lavar uma louça, uma geladeira grande, que não é frigobar, um armário e um banheiro pequeno, mas que você tem lavanderia embaixo, que você pode pagar para poder ter arrumação. Eu acho que esse modelo, ele tem tudo a ver com essa pegada de hospedagem, que segue até a linha, né, da Facilitoy de aluguel de brinquedos, né? Da pessoa estar muito mais focada em qual é a estrutura que eu preciso para que eu consiga viver bem, do que nesse momento... muitas vezes inicial de vida, porque isso é um padrão muito de jovens, né? Ou de divorciados, né? O recém-divorciado. É verdade. Ele também costuma ser, principalmente o homem, né, gente? Porque sobra pra mulher cuidar das crianças normalmente. E aí é o homem que vai morar numa parte hotel, né? Até porque ele não tá acostumado a fazer um monte de tarefa doméstica, é o melhor lugar para ele ir. Sim. De maneira geral, é o lugar deles ou dos jovens. Massa. E eu fico pensando também, você como empresária, de gerir tudo isso, né? Essa rede de hotéis, a Facilitoy. É verdade, fala do seu dia a dia. Como é o seu dia a dia, como que você consegue administrar tudo isso? Eu acho que assim, novamente, vamos falar de não romantizar. Eu não dou conta de tudo. Sempre tem algo que não tá bem. Né? Como é que eu trabalho? Como é que eu distribuo o meu tempo? Por foco. Por exemplo, essa semana agora eu passei a semana inteira fora de casa. Então, foco 100% no trabalho. Eu não tive tempo para fazer absolutamente nada que não fosse trabalhar. Na semana que vem, eu vou focar em todas as noites chegar cedo em casa, porque eu preciso estar perto das minhas filhas. E assim a gente vai equilibrando. E aí, a semana que vem, que eu vou ficar mais próxima delas, talvez o trabalho fique um pouco mais prejudicado. Eu vou por blocos, sabe? Peraí que... estou precisando ajustar aqui algumas coisas no hotel, então eu vou precisar passar alguns dias mais focada nesse negócio. Agora eu estou com mais problema na Facilitoy, eu vou passar um pouco mais de tempo focada nesse negócio daqui. E assim a gente vai segurando, mas sem perfeição, ela não existe. Se você for sondar com as minhas equipes, sempre tem questões que a gente pode trabalhar, que a gente pode melhorar. Todo mundo gostaria que eu tivesse mais tempo. Isso é unânime, já sofri, hoje em dia eu não sofro mais, porque, né, aonde eu vou, puxa, Isabel, você podia estar mais tempo por aqui, você podia aparecer, sim, eu podia, mas eu sou só uma. E aí, realmente, a gente faz o que dá, sabe? O importante é a gente conseguir avaliar o todo e a gente conseguir realmente fazer uma divisão. E aí, para isso, a organização de agenda é fundamental, porque se eu não organizo o meu dia me consome. E no final do dia eu olho e o que eu fiz? Não sei, eu fiz um monte de coisa, mas eu não fiz o que eu precisava. Mas não foi produtivo. Foi sobrecarregado e não foi produtivo. Exatamente. Isabel, eu queria saber um pouco das suas viagens. Eu acredito que você viaja bastante, né? Eu vi várias fotos muito legais no seu Instagram. E acho que deve ser muito legal para quem tem uma rede de hotéis ou uma coisa assim, viajar com a visão também de que tem um hotel, assim, né? Então você vai para outro lugar, analisa todas as experiências. Pega referências, vai aplicando, ou não. Vocês ainda não me viram no restaurante, eu sou a louca. Eu chego, a primeira coisa que eu faço... Olha, agora eu me curei um pouco disso. Mas eu tinha mania de olhar a marca de tudo. Tudo eu virava para olhar, deixa eu ver qual é a marca dessa faca, a marca
marca do prato. Aí eu olhava pro guardanapo. Aí eu olhava pro copo, falava, nossa, esse arranjo de mesa tá bonita. E a mania de olhar a marca de cadeira? A marca de cadeira eu continuo, porque eu tô querendo trocar as cadeiras de um dos hotéis. E aí eu não posso ver uma cadeira bonita que eu começo a mexer a cadeira. Aí viro a cadeira de ponta cabeça pra ver cadê a marca. E aí eu vou lá, mando a foto pro gerente e falo, cara, entra, manda orçamento, eu quero uma cadeira que nem essa, cota aí pra ver quanto custa. E isso é muito real. Eu adoro me hospedar em hotéis, eu adoro a experiência de hospedagens diferentes, acho que eu não sou a única, sabe? Eu adoro conhecer cidades pequenas. É claro que, né, cidades grandes, Nova York, Paris, são maravilhosas. Mas eu e meu marido, a gente adora fazer viagens para cidades menores e viver experiências. A gente adora fazer viagem de vinho, viagem de esqui. A gente falou em viajar comigo mesmo. Eu só ando um pouco sem tempo esse ano para viagem da maneira como eu quero, né? Porque acaba que, eu não sei para vocês, mas para mim é muito diferente. Por exemplo, São Paulo tem vários restaurantes maravilhosos que eu tenho muita curiosidade de conhecer. Mas pergunta se quando eu viajo ao trabalho, eu vou para algum desses restaurantes. Não vai. Não. O máximo que eu vou é para Outback. Porque, né, eu moro no interior, que não tem Outback. É o auge, assim. Ou como um restaurante japonês. Mas eu não tenho o hábito de, se eu estou viajando a trabalho, de fazer uma viagem que seja mais cara. A gente acaba se condicionando mesmo, né? Não é momento de gastar, é momento de ter realmente uma viagem corporativa. E aí eu acabo não desfrutando tanto. Tem a parte dos restaurantes também, né? Vocês, no final das contas, tem restaurantes também Sim. nos hotéis. Quão importante é um restaurante, assim, ele ser bom no hotel ou não, assim, né? No nosso caso, ele é fundamental. Porque o que acontece? A gente está em uma cidade onde a gente tem muitos concorrentes de rede. E muitas vezes o foco desses concorrentes não é no serviço de alimentação. Só que para um cliente que está hospedado e que ele tem que tomar café, almoçar e jantar, porque a empresa paga para que ele coma no hotel, a qualidade da comida é diretamente proporcional ao nível de satisfação que ele vai ter. Aqui em Curitiba, eu não vou jantar e não vou almoçar no hotel, provavelmente. Então, para mim, é indiferente. Agora, se eu tivesse aqui em uma viagem onde quem me contratou, quem me chamou para vir aqui, tivesse pago, né, para que eu tivesse que comer a comida do hotel, a comida do hotel ia impactar na minha impressão sobre o hotel. Legal. A gente hoje tem, por exemplo, uma padaria própria. Então, todos os pães, eles são feitos dentro do próprio hotel. Gente, comer pão francês quentinho. Ainda mais aqui. Hoje eu fui comer o pão francês no café da manhã, eu olhei pra ele e falei, tá com cara de que passou realmente por 10 graus de temperatura, né? O saquinho veio andando na rua e o pãozinho foi ficando tímido. E é muito gostoso quando você chega no café da manhã e tem um pão francês que acabou de sair do forno. Nossa. Que você passa a manteiga e ele derrete. Nossa, uma experiência... Já tinha me ganhado, já. Você não fala, não. E como é que eu faço, gente, pra me manter magra? Alguém me conta qual é o negócio. E o pior é o pessoal, né, Isabel? Cara, para de... Tem dia, gente, que eu tenho vergonha de postar comida. Porque eu começo a postar, e daqui a pouco eu falo, cara, as pessoas vão achar que eu tô com bulimia. Elas vão pensar, como é que essa mulher come esse negócio todo aí? Não engorda, mas eu como pouquinho, né? Mas assim, é de lei. Se eu começar a dieta... O padeiro vai aparecer na minha sala com aquele bolo maravilhoso. Com aquela cara de... Oi, Dona Isabel, queria que a senhora provasse. Aí ele para do meu lado e fica. Esperando a sua Claro, reação. esperando eu provar e dizer que tá muito bom, porque eles querem validação. Sim. E você, Jesus, mas eu tinha começado hoje a dieta, gente. Para. E Acabou com o detox. É difícil. Porque isso não é minha especialidade. Esse negócio de comida light não é o forte da minha equipe. Definitivamente. Comida gostosa mesmo. Isabel, fala um pouco. Você saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, da Globo. Como que você fez para chegar lá? Você teve que entrar em contato com a equipe deles? Fala um pouquinho de como foi essa experiência. Gente, isso é muito, muito curioso. Eu sempre tive esse sonho quando eu era criança, não sei vocês. Eu passava na banca e aí eu via aquela revista e eu falava, nossa, um dia eu quero estar na capa dessa revista. E aí, o que acontece? A gente foi expor na Feira do Sebrae do ano passado de empreendedorismo lá em São Paulo. Nesse dia eu já tinha ido embora, eu tinha uma viagem de família, precisei sair. E a minha gerente de marketing estava lá trabalhando na feira. E aí passou um rapaz pela feira. E o rapaz parou e olhou um brinquedo. E aí ela foi falar com ele. Ela começou, né? Você conhece a Facilitoy? E aí ela contou tudo pra ele. Aí quando ela terminou de contar, ela perguntou, você é pai? Pré-requisito, né? Pra franquia. Aí ele olhou pra ela e falou, não. Mas eu sou editor de uma revista e eu tô interessado em fazer uma entrevista. Aí ela me ligou. Olha. Isabel, consegui uma entrevista pra você no Pequenas Empresas. Aí eu comecei, Karine,
Tá de sacanagem. É golpe. Não é pequenas empresas. Ela se enganou com o nome, com certeza. É um genérico. Eu tinha certeza que era um genérico. E aí eu falei, não. Mas você tem certeza? Ela falou, ele falou, é da pequenas empresas, grandes negócios. Eu falei, Karine, não, deve ser outra, Karine. E aí, enfim, gente, eu tava tão descrente que ele marcou. No dia eu tive um compromisso e eu desmarquei. Falei, então, hoje eu não vou poder, a gente pode remarcar. Olha o nível de loucura da pessoa. A gente remarcou e eu vou ser honesta com vocês. Eu gravei a entrevista sem ter certeza que ele era para pequenas empresas. Você tá brincando? Não, eu tô falando sério, porque como é que você vai virar pra pessoa e falar, agora me fala, de verdade, você é da pequenas empresas mesmo ou tá de sacanagem com a minha cara? Ia pegar mal, né? Então eu fui meio sem convicção, digamos assim. Com o pezinho atrás. E aí, assim, me preparei zero. Ele me ligou. Eu acho que depois ele me chamou pelo Zoom. E aí eu dei a entrevista. Vida que segue, gente. E aí, um belo dia, estou eu normalmente trabalhando na minha mesa. Daqui a pouco o meu e-mail do hotel aparece assim, né? Você foi marcado em uma publicação, um aviso do LinkedIn. Você foi marcado em uma publicação da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí eu parei, eu olhei, e aí, gente, eu comecei a chorar. Mas eu chorava, chorar. Eu acho que tá lá no meu perfil. Eu lá chorando compulsivamente, porque aí eu me toquei de que realmente eu estava no Pequenas Empresas. E tudo caminhou muito legal, né? Porque eu apareci no Pequenas Empresas, eu fui pra capa do site naquele dia. Então, quando você abria o site do Pequenas Empresas, a primeira propaganda, a primeira matéria que saía era a minha. E aí eu falava, né, como Deus é maravilhoso, porque hoje eu nem sei se tem empresa, se tem revista física, né? Mas eu estava na capa. Estava na capa virtual, mas eu estava na capa, que nem aquela menininha de 8 anos sonhava quando ela olhava na banca de jornal. E aquilo me deu, assim, uma felicidade absurda. E a matéria teve um ranqueamento tão interessante que aí a TV Globo me ligou. Não sei se vocês sabem, eles não são os mesmos. Ah, não sabia. Eles usam a mesma marca, mas eu tive que fazer tudo novamente. Eles olharam eles olham o que dá resultado na revista, mas o programa, ele é de certa forma independente. Que legal. E aí, depois de mais ou menos uns 20 dias, o programa entrou em contato. Através do Instagram da Facilitoy, pra vocês verem, né? Não foi nem com o meu celular, nem no da minha funcionária, da minha gerente de marketing. Eles entraram em contato com a minha Facilitoy de São Paulo, dizendo que eles tinham vontade de marcar uma matéria comigo. Que massa, cara. E aí eu tive a oportunidade de gravar o programa. E nessa você acreditou, né? Sim, nessa eu acreditei. E o que é mais engraçado, né? É muito comum isso. Eu cheguei a perguntar isso pro rapaz do programa. Eu falei, me explica uma coisa, as pessoas compram? Porque quando eu apareci na revista, eu tive gente que pergunta, aqueles espíritos de porco que aparecem, né? Mas me fala, você pagou quanto? Sério, chegou a perguntar se você pagou para participar. Chegou, já ouvi de mais de uma pessoa. E é um sentimento, né? As pessoas tendem a achar... Eu durante um tempo, eu também achei que algumas coisas é porque alguém tinha pago para poder estar lá. E, na verdade, não é exatamente sobre isso. Porque elas realmente, esses programas, eles estão em busca de negócios diferentes. Sim. Então... o que o rapaz do programa falou para mim é que pouquíssimas empresas elas vinham de coisa de anúncio, de acordos, que a maioria dos conteúdos que passavam no programa da Globo eram realmente conteúdos de gravação gratuita. Que a missão deles é realmente, né, informar potenciais empreendedores para investir em negócios legais. Né? E dá um baita trabalho, viu? Porque olha, para 14 minutos, a gente gravou 2 dias. Caraca. Caramba! 14 minutos, 2 dias. É uma produção muito grande. Sim. Boa. Isabel, fala um pouco de planos futuros, o que você vê para os seus negócios, para você, o que você espera aí para os próximos passos? Esse ano eu estou muito focada na expansão da Facilitoy. Eu tenho um enorme desejo de, após a Facilitoy, eu criar outros braços voltados para o empreendedorismo materno. Mas hoje, esse ano, eu estou realmente muito focada em fazer com que a gente finalize o ano. A nossa meta mínima é de 34 franquias, mas o nosso objetivo é bater 50 franquias Facilitoy esse ano ainda, de 2023. Acho que quanto maior a rede, mais o pessoal vai se ajudando, né? Acho que tudo cresce junto. É fortalecimento de marca e mudança de cultura, porque o aluguel de brinquedos ainda é um modelo de negócio iniciante. E isso tem uma enorme vantagem, mas também tem uma desvantagem. Qual é a grande vantagem? Eu entro em muitos mercados onde não existe nenhuma concorrência. Onde o tipo de serviço que eu ofereço, ninguém mais oferece. Isso é muito interessante. Mas qual é a desvantagem? Eu preciso fazer um trabalho de conscientização. As pessoas, elas não sabem que elas podem ter acesso àquele brinquedo.
E eu preciso mostrar para elas o brinquedo, despertar o interesse, mostrar que ela pode ter acesso e que vale mais a pena ela alugar do que comprar. Então, é um processo de decisão muito diferente. Por exemplo, quando você vai fazer uma campanha para um cliente seu de loja de roupa no Instagram. O que precisa? Eu preciso ir lá e fazer um vídeo bem bonito, né? Mostrando, gente, olha só que coisa maravilhosa. Olha como é que essa calça veste bem. Olha só esse cinto, como é que ele combina e tal. E a pessoa já sabe que você está vendendo e ela só pergunta o preço. Eu não. Eu preciso mostrar a criança brincando com o brinquedo. Eu preciso despertar na mãe o desejo de ver o filho dela brincando com aquele brinquedo, porque o bebê não pede. A criança, ela diz que quer o brinquedo lá do Lucas Neto. O bebê não pede. Então, eu preciso convencer a mãe de que o bebê dela vai ter um impacto positivo se ele tiver aquele brinquedo. E aí, eu preciso convencer ela de que vale mais a pena alugar do que comprar. Poxa, muito legal. E é bem trabalhoso também, né? Desafiador, porque são níveis Sim. de consciência diferentes. Sim, e aí com a minha marca fortalecida, isso vai facilitar. E aí você está fazendo um processo educacional mesmo, assim, desse público. Eu acho bem massa. E está implementando um modelo diferente no país, né? Sim, exato. É uma missão, um Boa. propósito. Sim. Isabel, deixa então o seu contato, onde as pessoas te acham, né? Quem se interessou em ter uma franquia ou até de saber mais, né, para alugar para os seus filhos. Fala um pouquinho mais sobre... Claro, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a proposta da Facilitoy, o Instagram oficial da Facilitoy é @Facilitoy. E quem estiver aqui ouvindo, participando aqui, assistindo esse podcast e tiver alguma dúvida que quiser compartilhar alguma observação sobre algo que eu falei aqui, o meu Instagram pessoal é @IsabelTunas. Show de bola. Muito obrigado pela participação, Isabel. Muito Foi uma legal a honra. conversa. Eu que agradeço, gente. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui. É sempre uma delícia poder falar sobre a minha vida, a minha carreira, os meus negócios. Muito obrigada. Show de bola. Então, pessoal, se você gostou desse episódio, quer ver os próximos também, lembra de seguir o Próximo Andar aqui no YouTube. E um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.